Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Este é o nosso quarto volume de Geografia. Nós vamos trabalhar com o eixo temático Mutações do Mundo Natural, que é o mesmo da semana 1 e 2. O tema tópico também é o mesmo, relação sociedade e natureza em questão. A habilidade também permanece a mesma. Então, a habilidade é aquilo que você, estudante, deve saber fazer. Explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. Lembrando que o nosso foco tem sido atmosfera. Bom, conteúdos relacionados para a aula de hoje: formação, composição da atmosfera terrestre, mas eu já adianto para vocês que o tema da aula mesmo é clima, e além de estudar a diferença entre tempo e clima, nós vamos estudar também zonas climáticas e vamos estudar o que são e como interpretar climogramas. Montei uma apresentação de slides bacaninha para vocês. Acompanhem, tomem nota, coloquem anotações importantes, destaquem no caderno de vocês. Sejam caprichosos com o estudo de vocês, ok? Então acompanhe aí comigo. Eu dei para essa aula o título Clima e Climogramas. Primeiro item importante que a gente tem que saber é diferenciar tempo e clima. Os dois se complementam, mas são diferentes. Quando a gente se refere ao tempo, nós estamos falando do estado momentâneo da atmosfera, certo? Então, é uma condição muito passageira. É uma condição atmosférica ou meteorológica de um determinado lugar, mas que está sujeita a variações. Exemplo: hoje o dia amanheceu nublado aqui em Ponte Nova. Hoje amanheceu nublado. Ontem, domingo, estava super ensolarado. Então, percebam, houve uma variação de ontem para hoje. Então, esse estado momentâneo é o que define o tempo. O clima, por sua vez, é uma condição duradoura, ou seja, é quando eu tenho um padrão atmosférico de um determinado lugar. Daiane, como que eu identifico esse padrão atmosférico de um determinado lugar? Esse padrão vai depender do conjunto de tipos de tempos mais comuns que se repetem em um determinado lugar ao longo de pelo menos 30 anos. Então, para se chegar à caracterização de um clima de um lugar, não é tão rápido, não é tão simples. Demanda uma análise atmosférica de no mínimo aí 30 anos. Exemplo aí de clima. Então, se eu falo para vocês, olha, Ponte Nova apresenta verões muito quentes e relativamente chuvosos e invernos com temperaturas mais amenas, ou seja, mais medianas. Eu estou me referindo a um padrão que se repete ano após ano. Então, eu estou me referindo a um tipo de clima, que no caso aqui de Ponte Nova é o clima tropical típico. Ok, pessoal? Então, o tempo é um estado momentâneo, já o clima é uma condição padrão ou uma condição duradoura, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, o foco são as zonas térmicas ou climáticas. Eu trouxe aqui essa imagem para lembrar para vocês que o nosso planeta tem uma forma quase esférica. A gente não diz que ela é totalmente esférica porque os polos são relativamente achatados. Então, esse formato de uma quase esfera é chamado de geóide. E o fato do planeta Terra ser ou ter essa característica quase esférica faz com que a insolação que atinge a superfície atinja-a de forma desigual. Essa insolação é proveniente do Sol, que é uma estrela, uma grande estrela, a principal estrela, tanto é que o nosso sistema é chamado de sistema solar por causa dessa estrela, né, dessa estrela referência. Então, a incidência dos raios solares
vai atingir a superfície do planeta de forma diferenciada por conta dessa superfície quase esférica, ou seja, por conta desse geoide. Então vamos lá, olha, diante desse fato, nós temos 5 zonas climáticas ou térmicas, sendo elas a zona polar ou glacial ártica e a zona polar ou glacial antártica. Temos as zonas temperadas, que estão entre os trópicos e os círculos polares. São elas a zona temperada do norte, que está entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. A zona temperada do sul, que está entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E temos, por fim, a zona tropical, também chamada de intertropical. É a faixa de terras e águas que está entre o trópico de Câncer, passa pela linha do Equador e vai até o trópico de Capricórnio. Cada uma dessas zonas térmicas ou climáticas vai apresentar características climáticas diferenciadas, que é o que a gente vai estudar nos próximos slides. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação ao território brasileiro. A maior parte, se eu não me engano, 93% do território brasileiro está localizado na zona tropical ou intertropical, mas nós temos aqui uma pequena parte, se eu não me engano, 8 ou 7%, eu não sei os valores exatos, né? 8 ou 7% do território brasileiro, a região sul, está localizada na zona temperada do sul. Então, o Brasil está posicionado em 2 zonas térmicas ou climáticas. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. A zona polar é aquela onde os raios solares vão incidir de forma muito inclinada, por isso são menos aquecidas e apresentam, portanto, as temperaturas mais baixas do planeta. Os períodos de noite e dia são extremamente longos, por exemplo, a noite equivale a 6 meses e ocorre durante o período de inverno, e o dia também equivale a 6 meses e ocorre durante o período de verão, e nessa região predomina o clima polar, que é marcado por baixíssimas temperaturas. As zonas temperadas, tanto a norte quanto a sul, está localizada em latitudes médias, recebe a incidência dos raios solares de forma mais direta no verão e de forma mais inclinada no inverno. Se os raios solares chegam de forma mais direta no verão, vão apresentar temperaturas mais altas, e se chega de forma mais inclinada no inverno, temperaturas bem mais baixas. Por isso, por esse fato de ter essa variação da incidência dos raios solares, as zonas temperadas apresentam as 4 estações do ano bem definidas, então dá para perceber direitinho a chegada e o término do outono, do inverno, da primavera e do verão. Climas que são encontrados nessas faixas de zona temperada. Nós temos o clima frio, o clima temperado, o clima subtropical e também o mediterrâneo. Vamos agora à zona intertropical ou tropical, que é onde está localizada a maior parte do território brasileiro. Os raios solares atingem essa região de forma quase perpendicular. O que seria isso? Formando um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, isso significa que os raios solares incidem de forma muito direta e, por isso, as faixas de terra localizadas na zona intertropical têm temperaturas mais elevadas, mas é uma região onde ocorrem muitas chuvas por conta da chegada dos ventos alísios. Apresenta, por conta dessa condição de temperatura e chuva elevada, apresentam as maiores biodiversidades do planeta, com destaque para a presença da floresta amazônica, a floresta equatorial do Congo e a floresta tropical Mata Atlântica. Climas que são encontrados nas faixas de terras localizadas na zona intertropical. O clima equatorial, o tropical, sendo que o clima tropical tem variações, existe o tropical típico, tropical de altitude, subtropical, né? E nós temos também o semiárido e o desértico. Vamos agora estudar climogramas. Climogramas são gráficos que apresentam informações sobre o clima de um determinado lugar.
No climograma, vocês vão perceber que nós temos 3 informações que são importantíssimas. Os meses do ano que vão aparecer na horizontal, os valores de precipitação, ou seja, né, os milímetros, lembrando que a precipitação pode ser na forma de chuva, neve ou granizo, estarão na vertical, e a temperatura, que no caso do Brasil é medida em graus Celsius, que também será representada na vertical. Vamos então analisar aqui. O que o climograma deve ter para ser lido de forma bem tranquila? Ele deve ter um título, ele deve ter legenda, de preferência o climograma deve ter as suas fontes de onde foi tirado, deve ser organizado e deve apresentar os 3 eixos. 2 verticais para precipitação e temperatura e um horizontal que vai representar os meses do ano. Então vamos lá. Primeiro climograma que nós temos aqui, climograma da cidade de Roma. Esse eixo vertical representa as temperaturas médias para cada mês e as temperaturas aqui estão medidas em graus Celsius. Esse eixo vertical aqui da direita representa a precipitação em milímetros e também são as precipitações médias para cada mês, ok? E aqui na horizontal nós temos os meses do ano. As colunas em azul representam as precipitações e a linha, que na maioria das vezes aparece vermelha, representa a temperatura. Como que a gente analisa isso? Vou pegar aqui um exemplo com vocês. Mês de novembro. Eu quero saber qual foi, acompanhem comigo, preste atenção. Eu quero saber qual foi a precipitação média para o mês de novembro em Roma. Precipitação está aqui à minha direita, então observem que a coluna está posicionada próximo ao número aqui 220 milímetros, então isso significa que a média de chuva para o mês de novembro em Roma foi 220 milímetros. Daiane, eu quero saber a temperatura média. A temperatura média, a gente vai olhar o lado esquerdo. Você não pode confundir aqui, que aqui mede a precipitação. Então, vamos ao lado esquerdo. A temperatura média foi aproximadamente 10 graus Celsius. Ok? Lembrando que Roma está localizada no hemisfério norte e, portanto, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março equivalem ao inverno e não ao verão, como é o que acontece aqui no Brasil. Ok? Vamos ver mais um climograma. Esse daqui é um climograma que representa um clima polar. Deixa eu voltar aqui. Esse é um clima mediterrâneo. E esse daqui é um clima polar, representa a cidade de Thule, Groenlândia. Então, vamos lá, olha. Então, nós temos aqui uma mudança. Notem que agora a esquerda representa a precipitação em milímetros e a direita é que vai representar a temperatura. Então, vocês têm que observar bem isso. Onde está a posição da precipitação e onde está a posição da temperatura. Não é obrigado que uma esteja sempre à direita ou sempre à esquerda. Isso vai depender daquele que desenhou o climograma, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui, vou pegar o mês de julho. Eu quero saber a temperatura do mês de julho. Então, a temperatura do mês de julho ficou aqui, ó, em aproximadamente 5 graus Celsius. A metade entre 0 e 10, aproximadamente 5 graus Celsius. Lembrando que é a linha vermelha. Agora, eu quero saber a precipitação. Eu vou olhar aqui, ó. Vou olhar a coluna, então a coluna aproximadamente aqui, então nós temos aproximadamente aqui 18 milímetros apenas. Então é pouquíssima precipitação para o mês de julho. Agora vamos pegar aqui ó, o mês de janeiro. Vamos ver a temperatura do mês de janeiro. Então a temperatura é negativa. Notem aqui, nós temos uma temperatura de menos 25 graus Celsius, é a temperatura aproximada. E a precipitação, ficou uma precipitação aí de 2 milímetros, 2,5 milímetros, ok? Então, vamos lá.
Esse clima que é típico do Brasil, é um clima que acontece na região amazônica. Essa cidade se chama Uaupés, fica no estado do Amazonas. Notem aqui que nós temos à esquerda os valores médios de precipitação, na posição horizontal os meses do ano e na vertical à direita a temperatura medida em graus Celsius. Aqui a linha está em verde, na maioria das vezes ela aparece em vermelho, lembrando que a linha representa a temperatura e as colunas representam a precipitação. Então, vamos pegar aqui o mês de maio. Então, no mês de maio, o Alpés teve uma precipitação média de 350 milímetros, bastante chuva, isso só no mês de maio. E a temperatura para o mês de maio, desculpa, gente, cliquei. E a temperatura para o mês de maio foi aproximadamente 25 graus Celsius. Olha aqui a quantidade de chuva anual, né? 2.892 milímetros, a média anual. Então, o clima equatorial é muito chuvoso e observem, ele é bastante quente, as temperaturas elas ficam sempre acima dos 24 graus e há pouca variação. Tá vendo? Elas ficam entre 27 e 24. Uma informação importantíssima que vai ajudar a resolver os exercícios da semana. Cuidado para não confundir média e amplitude térmica. Média térmica como que a gente calcula? A gente pode calcular a média térmica tanto do mês quanto a média térmica do ano. Vamos supor, eu quero saber a média térmica do mês. Como que eu vou fazer? A média mensal é resultado da soma. Então, a gente vai somar todas as temperaturas diárias, né? E depois dividir pela quantidade de números dos dias do mês. Então, vamos supor que a gente tem um mês de 31 dias. Então, a gente vai somar todas essas temperaturas e depois dividir por 31. Isso seria a média térmica do mês. A média térmica anual vai ser obtida da seguinte forma. Vai somar-se todas as médias mensais. Então, soma a média tanto de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro e depois divide por 12, que é a quantidade de meses do ano. Aí, isso vai ser a média térmica anual. Amplitude. Isso é importante para resolver o exercício da semana. Amplitude térmica vai ser calculada pela diferença entre a temperatura média mais quente, ou seja, a temperatura média máxima, menos a temperatura média mínima, mais fria. Então, a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, tá bom? Sendo que a amplitude térmica ela pode ser calculada no dia. Então, no dia vai ser a maior menos a menor temperatura. Aí, no mês, Daiane, você vai pegar a temperatura média mais quente e subtrair da temperatura média mais fria. Aí, você encontra a amplitude térmica mensal. Anual, como que vai ser? Você pega a média mais quente do ano menos a média mais fria do ano. Essa variação entre a mais quente e a mais fria é o que nós chamamos de amplitude térmica. Beleza, pessoal? A aula de explicação acaba aqui. Aguardo vocês aqui amanhã no canal para fazer a nossa correção das atividades da semana 3. Beijão, tá?